Tudo bem? Vamos mais uma videoaula. Hoje nós estamos falando de História e Geografia Bíblica. Vamos falar de cosmogonia bíblica, impérios humanos, Império Egípcio, Império Assírio. Como estamos falando na primeira parte desta matéria para a turma da formação teológica do sábado, é bom ter uma definição, uma concepção daquilo que é a geografia. Geografia, ela é o escrito sobre a Terra. Só que ela não se limita apenas dentro deste conceito de estar dentro de um aspecto de descrever a Terra. A geografia, ela tem três divisões básicas, que é a geografia física, a geografia geral e a geografia técnica. A geografia geral hoje é chamada de geografia humana. A geografia, ela é uma ciência que estuda a Terra e as relações do homem, ou seja, da sociedade com a mesma, fazendo interagir. É uma matéria interdisciplinar que tem buscado trazer sempre soluções. Cosmogonia. O que seria cosmogonia? Seria a especulação, o pensamento ou até mesmo doutrinas, princípios que vai buscar uma matéria que foi causadora de todo o universo, uma matéria base para isso. E então existem doutrinas tanto religiosas, místicas, como científicas concernente a tal pensamento. Em relação à filosofia, é a especulação da primeira matéria, o ar, o fogo, a água, e muitos pensadores se notificaram, tiveram a sua notoriedade, mediante a tais pensamentos, principalmente nos períodos pré-socráticos. Podemos citar Tales de Mileto, aonde para ele buscava encontrar a origem de toda a vida, de todo o cosmos, através da água. Na Bíblia não existe uma cosmogonia, porque não tem uma matéria principal. A criação veio do nada, através da ordem do nosso Senhor. A criação, então, é um ato ex nihilo, veio do nada. Quando falamos dos impérios humanos e da soberania de Deus, podemos remeter ao pensamento no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, aonde no sonho de Nabucodonosor ele tem parte dos impérios humanos. Ele vai sonhar um colosso com uma estátua, aonde que traz uma divisão entre materiais preciosos que vai se degradando no decorrer da visão, até chegar a uma mistura de argila com ferro. Começa em ouro e termina dessa forma, demonstrando que os impérios perderiam a sua força e o seu poder. Contudo, nesta visão é demonstrado ainda que é cortado dos céus uma pedra sem mão humana e que vai destruir toda a estátua, simbolizando que todos os impérios iriam chegar ao fim em um determinado período. E esta pedra cresceria e se tornaria uma grande montanha. Essa montanha, ela simboliza o reino do Messias, que viria a este mundo e reinaria por toda a eternidade. Mediante a esta estátua, é demonstrado alguns impérios, que são o Império Babilônico, Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Quando se vê a mistura da argila com o ferro, outros impérios, outras nações que surgiriam no decorrer da história, segundo a interpretação de algumas pessoas. Dentro das escrituras sagradas, já podemos notar, no início dela, ainda no Pentateuco, alguns desses impérios. Talvez o império mais conhecido seja o Império Egípcio. O Império Egípcio, ele tem mais de 3.000 anos. O Egito passou por períodos de grande brilho, mas também de declínio e de oscilações políticas.
a história egípcia costumava ser dividida em duas partes: pré-dinástico e período dinástico. Quando nós vimos o período pré-dinástico, ele vai ter a sua extensão de 5.000 a 3.200 antes de Cristo. Em aproximadamente 5.000 antes de Cristo, o Egito era habitado por povos que viviam em forma de sociedade de clã, que são chamados os nomos. Esses nomos eram independentes um dos outros. Não havia união política e nenhuma lei que o regia de maneira coesa ou uniforme. Essas relações entre eles eram, além de serem independentes, acabavam em algum momento terem grandes problemas bélicos, guerras, disputas e etc. Então, mediante a isso, acaba se formando reinos no Egito. Esses reinos são divididos em dois reinos: o reino do Baixo Egito, que é a união dos nomos do norte, e o reino do Alto Egito, que é a união do reino do sul. Por volta de 3.200 a.C., estes reinos foram unificados por Menés, que se tornou o primeiro faraó, governante absoluto do Egito. Considerava-se ele o verdadeiro Deus. O faraó usava uma couraça dupla para demonstrar que era o rei do Alto e do Baixo Egito. Menés fundou assim a primeira dinastia de faraós, finalizando o período pré-dinástico. Ele então foi o rei que acaba começando o período das dinastias do Egito, trazendo faraós que até hoje são estudados e colocando a civilização egípcia dentro de um quadro de império. Desta maneira, então, ao encerrar o período pré-dinástico, vai começar o período dinástico, que é de 3.200 a 1085 a.C. Esse período dinástico é um período onde vai ter uma exuberância na parte econômica e na parte militar do Egito. Tal período é dividido em 3 períodos, que é o Antigo Império, de 3.200 a 3.200 a 2.423 a.C., Médio Império, de 2.160 a 1.730 a.C., e um Novo Império, que é de 1.500 a 1.085 a.C. O Antigo Império, ele vai ser o império das conquistas dos faraós. Vai trazer enormes conquistas, vai trazer poderes no campo religioso, no campo militar, no campo administrativo. É o período da grande evolução do Egito, inclusive dentro da sua arquitetura. É quando começa a se construir as pirâmides. O primeiro a criar uma pirâmide foi o rei Djeser. O seu arquiteto, Imhotep, era em Saqqara. Foi aonde começa a ter as primeiras pirâmides ali construídas. As pirâmides, como vocês sabem, são os túmulos dos faraós. Mais tarde, um outro faraó, Isnefer, inspirado nessas pirâmides, construiu 3 pirâmides, porque só a última tinha condições de abrigar a múmia do rei, o filho Khufu ou Quéops. A gente não sabe muito bem ainda esta pronúncia. E o seu neto Khephren. E o seu bisneto Mykerinos. De Isnefer construiu as magníficas pirâmides
de dizer, que é a mais conhecida dentre elas. A família da quinta dinastia talvez tenha sido a família mais poderosa do Egito, tanto em questão de riquezas como em questão de material humano para trabalhos e inclusive para a guerra também. Essa sociedade ela era dividida entre auxiliares do faraó e tinha uma legião de trabalhadores pobres. Tinha agricultores, construtores e escravos nesse momento. A sociedade pagava altos tributos e fazia com que o império crescesse cada vez mais. No império, a capital do Egito foi primeiro a cidade de Tinis, depois a de Mênfis, e a administração das províncias eram dada mediante a vassalos que ali tinha dentro daquela organização. Nesse período, o Egito também sofreu com grandes distúrbios de guerra civil. Vamos encerrar esse primeiro vídeo, daqui a pouco continuaremos falando do Império Egípcio.